Olá, oitavo ano. Eu sou o professor Leonardo, professor de ciências, e essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Esse bimestre nós vamos trabalhar astronomia e o primeiro tema que eu separei para vocês foram os eclipses. E o que são os eclipses? Provavelmente vocês já devem ter visto na televisão ou visto acontecer ao vivo. O eclipse é quando ocorre um alinhamento dos corpos celestes. Que corpos? O Sol, a Terra e a Lua. Notem que as palavras Sol, Terra e Lua estão com a primeira letra maiúscula. Elas devem ser escritas assim sempre que vocês forem falar de corpos celestes, tá bom? Se você for falar de Terra, essa Terra do chão é letra minúscula, mas a Terra, planeta, é letra maiúscula. Os eclipses são divididos em solares e lunares. Os lunares são ocultações da Lua. E como que elas se ocultam? Algo faz sombra sobre ela, que no caso é a Terra. Toda a nossa fonte de luz principal, as estrelas mais distantes têm uma luz muito fraquinha, a gente consegue ver elas bem distantes no céu. Mas a nossa fonte de luz principal é o Sol. Então, se o Sol for tampado por alguma coisa, a gente não vai conseguir observar nada no céu. Vai ficar uma umbra, uma escuridão total, certo? E é o que acontece no eclipse lunar. Observem a posição do Sol, da Terra e da Lua. A Terra está à frente dos raios solares. Durante a sua órbita, eles fazem um alinhamento e a Terra acaba tampando a Lua. Então, como que a Lua some no eclipse? A gente não consegue ver. Porque a Terra entrou na frente dos raios solares, fazendo esse alinhamento com o Sol e com a Lua. Então, por falta de luz, nós não conseguimos observar a Lua em um eclipse lunar. O engraçado é que como eles estão orbitando, estão em movimento lá no espaço, nós conseguimos perceber essa sombra tomando conta da Lua aos poucos. Então a Lua vai sendo tomada pela sombra até sumir totalmente no céu. E depois ela também volta a aparecer quando os raios solares começam a passar, a Terra vai saindo da frente. E esses raios solares voltam a tocar na Lua e ela volta a ser visível para a gente. A Lua não deixou de sair da posição dela. Na verdade ela se encontra lá, a gente só não consegue ver pela ausência de luz. Outro eclipse que acontece são os eclipses solares, que são ocultações do Sol pela sombra da Lua. O eclipse solar é quando a Lua entra na frente dos raios solares, então ela faz com que tenha essa ocultação do Sol. De fato, vocês podem ver que os raios solares eles incidem em certa direção sobre a Terra. Então, quando há esse alinhamento da Lua, nós não conseguimos visualizar o Sol nitidamente. Por quê? Porque os raios solares, quando vierem nessa direção, vão estar sendo tampados pela outra face da Lua. Observando atentamente no desenho, vocês conseguem ver que a Lua está dividida em um lado bem claro, que é o que está recebendo os raios solares, e um lado escuro, que é o que está fazendo essa sombra sobre a Terra. Além disso, esse eclipse lunar ele só é visível nessa parte da Terra que está sombreada, que é o eclipse total ou parcial do Sol. Por quê? Os raios solares, como o Sol é muito maior do que a Lua, ele consegue iluminar uma faixa da Terra, que é essa segunda parte aqui que está iluminada, certo? E a outra metade da Terra que está como a sombra é onde está de noite naquele local, então a gente não vai conseguir ver o Sol mesmo, certo? Essas correspondências celestes são frequentemente observadas, pelo menos uma a cada 6 meses. Então,
Se vocês pesquisarem o calendário de eclipse, vão ter vários sites de astronomia que mostram a data que vai ocorrer e os locais, porque, claro, depende dos movimentos de rotação e translação da Terra, certo? E nessa imagem a gente consegue ver exatamente as posições de como eles ficam. O eclipse lunar, ele é bem mais intenso, porque a Terra, ela é muito maior do que a Lua, então ela faz sombra na Lua inteira. Se a gente estivesse na Lua, é como se o Sol tivesse sumido. Para quem está na Lua, se tivesse alguém lá, a visão seria essa do Sol sumindo. Diferentemente do eclipse solar, que só em posições, alguns locais da Terra, que o Sol deixa de ser visível. A Terra ainda em grande parte é iluminada pelo Sol. Então esse eclipse só está acontecendo nesse local que está sombreado, certo? Na próxima aula, nós vamos estudar as fases da Lua. Ela vai ser bem interessante porque nós vemos a Lua em diversos aspectos, diversas formas diferentes durante as semanas. Então a gente tem Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante. Então nós vamos entender o que acontece para que a Lua seja visível desta forma. Além disso, acompanhe as aulas do CMSP, tanto as minhas como as que são apresentadas semanalmente. Realizem um formulário que vai estar aqui abaixo. E em caso de dúvidas, podem me chamar no WhatsApp. Abraço!